Menos de uma semana para a prova, vamos entrar agora no mundo da pediatria, né? Iniciando pelas doenças exantemáticas. Eu vou tentar falar o máximo de temas que vocês deixaram lá na caixinha, para a gente conseguir abordar os temas mais prováveis a cair nessa prova de 2020, né? Não garanto que vai dar para falar todos os temas da pediatria, porque, enfim, a gente só tem menos de uma semana, né? E ainda tem a viagem, então vamos colocar aí uns 3 dias aqui ainda de live, né? Então vamos tentar abordar os temas mais frequentes para a gente não ir para a prova sem abordar a pediatria, né? Sem conversar sobre pediatria. Então vamos iniciar com as doenças exantemáticas aqui, os exantemas na infância. A gente tem muita doença que cursa com exantema, né? Inclusive a dengue cursa com exantema, Kawasaki, sarampo, eritema infeccioso. Então a gente tem escarlatina, a gente tem muita doença que pode cursar com exantema e a gente tem que ir já direcionando nossa anamnese, buscando realizar o diagnóstico diferencial, né? Buscando qual é o sintoma característico desse exantema que esse paciente está tendo, que nos leva a pensar num diagnóstico em específico, porque a gente tem diversos tipos de exantema, mas cada doença tem sua característica específica, né? A gente vai conversar aqui sobre o sarampo e uma das características específicas do sarampo é as manchas de Koplik, né? Aqueles enantemas, que são as lesões nas mucosas, e o triplicatarro, que é a conjuntivite, coriza e tosse, certo? Então, se a gente vê um paciente com exantema e com esses 3 achados e no exame físico a gente observar as manchas de Koplik, a gente já pode saber na hora que o paciente tá com sarampo. A gente pode pedir um laboratório, né, para confirmar uma sorologia para sarampo junto com o hemograma, mas com a clínica ela é muito característica. Então, a gente já consegue fazer o diagnóstico. Vamos conversar primeiro aqui sobre o passo a passo do checklist pediátrico, né, e direcionado para as doenças exantemáticas. Então, chegou um paciente lá que a queixa da mãe é que apareceu manchas vermelhas pelo corpo, que o paciente está apresentando o exantema. Então, primeiro a gente tem que se identificar em todas, né, no geralzão, seja uma doença exantemática ou não, seja um adulto, uma criança, um homem, uma mulher, uma gestante, enfim. A gente tem que se apresentar para todo mundo, fazer o acolhimento, que são aqueles 3 itens, né? Você vai se apresentar, falar seu nome, dizer que você é a médica ou médico responsável por aquela unidade, perguntar o nome e a idade da mãe e da criança, né? Lembrando que a gente está numa consulta pediátrica, tem 2 pacientes, 2 pessoas lá, e a gente tem que perguntar o nome da criança, principalmente a idade também. E no que eu posso ajudar? A pergunta geralzona, né? Que a paciente vai relatar a queixa principal. Aqui, logo de cara, a gente já tem que pedir a caderneta da criança, para não correr o risco de esquecer, de pedir em outro momento, e para já guiar a nossa estação, né? Porque às vezes a gente solicita a caderneta da criança e a situação vacinal, né? A gente vê lá uma vacina faltando, um atraso vacinal, então vai ser uma informação extra pra gente já conseguir direcionar a nossa estação, já indicar também se for necessário aquela vacina, né? E assim por diante, e já conseguir direcionar nosso tratamento. Aí a gente vai para a anamnese. Na anamnese a gente tem que fazer a anamnese da queixa principal, né? Perguntando também dos sintomas prodrômicos que aquela paciente está apresentando e do local do surgimento e a progressão do exantema que apareceu naquela criança. Então, a gente tem que focar primeiro nessa queixa principal, certo? Onde que apareceu, há quanto tempo apareceu, tá progressivo, ficou localizado só aí, e as manifestações associadas também é importante a gente perguntar. Por exemplo, a mãe chega falando que a criança apareceu com manchas vermelhas e com febre. Além disso, a gente tem que perguntar outros sintomas, como ela teve tosse, ela teve coriza, ela teve conjuntivite, né? Então, são os sintomas associados que pode já nos guiar a fazer o diagnóstico do sarampo, por exemplo, tá bom? Que é o foco aqui de hoje. E também avaliar a história epidemiológica. Em todas as doenças exantemáticas é importante a gente perguntar se teve outra pessoa com os mesmos sintomas, né, que aquela criança teve contato, ou se ela foi viajar, teve um histórico de viagem prévia. Então, a gente tem sempre que perguntar desses 2 fatores aí, né, contactantes e histórico de viagem. Também alergias,
tanto para criança quanto para qualquer paciente, a gente tem que perguntar sobre as alergias, né? Porque a gente provavelmente vai fazer uma medicação na paciente e a gente precisa saber se ela tem alergia àquela medicação. Então, sempre já inclui aqui na sua anamnese, perguntar se ela tem alergias, pergunta no geral, né? Pode ser a comida, pode ser a medicamento, você já inclui tudo aí no mesmo bolo. E, se for pertinente, né, se você achar que é necessário, perguntar sobre sinais de alarme, ou sinais de complicação, né, sinais de gravidade que aquela criança possa estar desenvolvendo ali, onde você vai ver se vai ser necessária a internação, ou se pode ser um tratamento ambulatorial, né, um tratamento em casa, ou se vai ser necessário encaminhar para um hospital de nível terciário. E nisso você também tem que ver onde você está. Se você está na unidade básica, você tem que ver se é necessário encaminhar para um hospital ou para uma unidade de emergência e assim por diante. Em relação ao exame físico, a gente vai fazer o de sempre, né? Pedir autorização, pedir para a mãe tirar a roupa da criança. Lembrando que aqui a gente tem que despir, a mãe tem que despir a criança por completo para a gente realizar o exame físico dela. Isso muitas vezes está no checklist. E fazer o exame físico direcionado para a lesão do paciente, né? Ver qual que é o tipo daquela lesão, é uma mácula, é uma pápula, é uma vesícula. Ver se tem presença de enantemas. Aqui no caso, né, a gente vai ter as manchas de Koplik são as lesões da mucosa do paciente com sarampo, e ver a necessidade de uma outra avaliação ainda específica, né? Aqui no diagnóstico, a gente tem sempre que verbalizar o diagnóstico e ver a necessidade de pedir exames laboratoriais. Aqui no caso do sarampo, a gente pode pedir uma sorologia para o sarampo, um IgM-IgG, e junto com um hemograma. Então, basicamente, é só esses dois exames que a gente precisa solicitar aqui. Então, diagnosticou, você já notifica e você já verbaliza o diagnóstico, né? Na verdade, o contrário, você verbaliza o diagnóstico e já notifica. E já vê a necessidade, onde que vai ser o tratamento da paciente. Então, sempre faz esses três junto para você nunca deixar de falar nenhum, né? Então, verbaliza o diagnóstico para a mãe, porque lá no checklist vai estar escrito se você verbalizou o diagnóstico. Não adianta você saber o diagnóstico e não falar ele para a mãe, né? Explicar para a mãe o que aquela criança está tendo. Então, verbaliza o diagnóstico, notifica e onde é que vai ser o tratamento dessa criança. Vai ficar em observação, vai mandar para casa ou vai encaminhar para um outro hospital, né, para um hospital de nível terciário. Então, sempre faz esses três para não esquecer de nada. Em quarto lugar, a gente vê a medicação necessária para aquele paciente. No caso aqui do sarampo, não tem uma medicação específica, né? A gente pode fazer a vitamina A e sintomáticos, que seria um antitérmico, um anti-inflamatório, se for necessário. Então, não tem mesmo uma medicação específica para o sarampo. E outra coisa aqui, a gente tem que avaliar os contactantes, ver se eles são suscetíveis para ver a necessidade da vacinação deles ou do uso da imunoglobulina. Os pacientes que vão ter a indicação de vacinação são aqueles pacientes que estão suscetíveis, que tiveram contato com o caso de sarampo em até 3 dias e que têm mais de 6 meses, que não estão gestantes e que não são imunossuprimidos. Para esses pacientes, a gente vai fazer a vacina. Para os pacientes menores a 6 meses, que estão gestantes ou são imunossuprimidos ou imunossuprimidas, que têm AIDS, que têm algum câncer, que têm leucemia, não sei, a gente faz a imunoglobulina para os pacientes que tiveram um contato com o caso de sarampo em até 6 dias. Então, a vacina é em até 3 dias e sarampo é em até 6... e a imunoglobulina é em até 6 dias. Então, quem tem a contraindicação à vacina, faz a imunoglobulina. Belezinha? E seria basicamente isso em relação à nossa conduta, né? E marcar o retorno e falar os sinais de alarme. Então, retorno em 48 horas, se o paciente estiver tudo bem, estiver estável, ou se sinais de gravidade, sinais de alarme. A gente tem que explicar isso para a paciente, né? Se houver uma piora do estado, do quadro geral do paciente antes de 48 horas, claro que ela tem que trazer lá para a UPA para a gente tomar as medidas necessárias. Mas, se não, o retorno é em 48 horas. Então, seria assim o passo a passo de um checklist, né? Um passo a passo bem completinho para a gente abordar a maioria dos principais tópicos de todas as doenças exantemáticas. Então, como o nosso foco aqui é o sarampo, vamos conversar sobre um caso clínico desse, né?
Lactente de 7 meses é levado para o atendimento médico na unidade básica de saúde após acompanhantes terem notado surgimento de exantema na região da cabeça desde a véspera, que está piorando. Referem ainda que a criança já estava doente há alguns dias. Então, uma criança com exantema e que estava doente há alguns dias. Antes da gente iniciar essa estação do sarampo, vamos conversar sobre os principais pontos aqui em relação ao sarampo, né? Acho que todo mundo já sabe que o sarampo é caracterizado por essa febre, por esse exantema, pelo triple catarro que eu já falei, né? Conjuntivite, coriza e tosse. E também essa conjuntivite, ela pode ser associada com fotofobia. Como aqui era um paciente bebezinho, não tem como a gente caracterizar bem essa fotofobia, mas muitas das vezes, por exemplo, na prova objetiva, já veio um paciente com esses sintomas e com fotofobia. Então, essa fase prodrômica vai ter esses sintomas, tá? Febre, o triple, catarro e a conjuntivite tem a fotofobia. E as manchas de Koplik, que é muito característico, é patognomônico do sarampo, né? O sinal de Koplik, na verdade, não manchas de Koplik, que elas vão aparecer lá na mucosa, né, da cavidade oral. Então, essa fase exantemática, ela vai cursar com um exantema mobiliforme, que vai surgir na região retroauricular e vai apresentar progressão crânio-caudal, tá? Então, a mãe vai falar que começou por aqui, na cabeça, e foi descendo progressivamente. E nessa avaliação, a gente tem que solicitar a sorologia, como a gente já conversou, e no tratamento, a gente chama os contactantes, faz a vitamina E, com os sintomáticos e vê a necessidade de vacinação ou imunoglobulina para os contactantes. Então, vamos lá, né? Mas chegou falando do exantema, a gente faz o acolhimento, que a gente já conversou, e pede o cartão da criança. Aqui, a criança vai ter a situação vacinal atualizada até o momento. A informação que a gente teria seria essa. Então, beleza, tudo certinho. A gente começa na anamnese da queixa principal. Esse exantema, quando começou, ele tá progressivo, onde que começou, onde que tá agora, ele coça, como que ele é, né? Ele é grande, ele é pequeno, ele é vermelho, ele é preto, ele é roxo, então a gente tem que perguntar isso também. Então, assim a gente faria a anamnese do exantema e também perguntando se mais alguém em casa apresentou os mesmos sintomas, ou alguém na creche, né? Se a criança frequentar a creche, ou enfim, algum parente. E sobre os pródromos e os sintomas acompanhantes, a gente também tem que perguntar. A criança apresentou tosse? Se sim, quando iniciou a tosse? É uma tosse com catarro? É uma tosse seca? É acompanhada de falta de ar? Então, a gente pode caracterizar a tosse dessa maneira. Febre. Quando começou a febre? A senhora aferiu? Era quantos que foi, né? Quanto que deu a medida da febre? Há quanto tempo ela tá com febre? É a todo tempo, né? Durante o dia inteiro? A senhora medicou? Com qual medicamento? Tem período de melhora ou piora? E também da conjuntivite, a gente tem que perguntar, e da coriza, tá? Aqui, febre e outros sintomas há 4 dias antes da consulta atual. E se a gente perguntasse se mais alguém teve esses mesmos sintomas, há 13 dias teve contato com o primo, morador do Amapá, e que estava com febre e tosse, mas não tiveram notícias da criança desde então. Então, até aqui a gente perguntou dos contactantes e agora a gente tem que perguntar com quem que essa criança mora, né? Se tem outras pessoas que podem ser suscetíveis ali morando com aquela criança, na qual a gente vai ter que chamar para ver a necessidade da vacinação ou da imunoglobulina. Então, aqui, se a gente perguntasse se ela tem irmão, se ela vai para a creche, com quem que ela teve contato, a mãe ia falar que no domicílio tem mais 2 crianças, o primo de 4 meses, 4 meses, então não é vacina, é imunoglobulina, né? Lembrar que menos de 6 meses é imunoglobulina. E seu irmão de 4 anos, então mais de 4 anos é vacina. Perguntar se ele tem algum grau de imunodeficiência, né? Se ele tem câncer, se ele tem AIDS, pra gente descartar alguma contraindicação da vacina. Então, os 2 não foram vacinados. E se a gente perguntasse da situação vacinal dessa mãe, ela ia dizer que já recebeu as 2 doses da vacina tríplice viral. Então, essas seriam as informações que a gente tem. A gente já tem que ter guardadinho aqui na nossa mente, ou já pode verbalizar aqui nesse momento, para não esquecer lá no final, que a gente tem que chamar esses 2, tanto o primo quanto o bebê, pra gente fazer imunoglobulina no bebê, ou quanto o primo
quanto o primo e o irmão, né? Porque o primo é o bebê. Então, pra gente fazer a imunoglobulina no bebê e a vacina no irmão. Aí, a gente já fez, né, toda a anamnese, a gente já viu se tem contactantes, a gente já viu com quem a criança mora, a gente tem que perguntar se ela usa algum medicamento, se ela tem alguma doença de base e se ela tem algum tipo de alergia. Como que tá a alimentação dela, né? Se ela ainda mama, né? Orientar a amamentação até os 2 anos e exclusiva até os 6 meses. Perguntar se ela já tá comendo, já fez a introdução da papinha, se tá tendo recusa alimentar aqui, né? Porque às vezes está com uma irritação na orofaringe, não tá conseguindo se alimentar direito. Então tudo isso a gente tem que perguntar. E se tiver com recusa, desde quando? E aí a gente vai ter uma conduta diferente. Mas aqui, em relação a isso, ia estar tudo bem. E aí, vamos pro exame físico. No exame físico, pedir autorização, sempre, sempre, sempre. Pensou em fazer o exame físico, já pede autorização aqui, no caso, pra mãe, né? Que você vai fazer o exame físico no bebê. Então, pedir pra ela tirar toda a roupinha do bebê, colocar ali na maca. A gente vai lavar nossas mãos, aquecer, colocar máscara, luvas, colocar óculos também, avental, se você achar necessário. E fazer o exame do bebê, né? Pesar e ver a altura antes, o comprimento, plotar na caderneta da criança e fazer o exame físico geral, né? Ectoscopia geral, observar essas manchas, o aspecto, a textura e em seguida a gente tem que pedir os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão não pede aqui, é um bebê, então frequência cardíaca, respiratória, temperatura. A saturação também é importante a gente ver e fazer o exame físico em si. Aqui no exame físico, como a gente está suspeitando de sarampo, a gente tem que fazer a avaliação da cavidade oral, se tem conjuntivite, também fazer uma otoscopia, né? E o exame físico geral para ver as manchas. Também uma ausculta, uma inspeção, palpação, percussão e ausculta cardiopulmonar. E abdominal sendo a ausculta em segundo lugar. Ver os membros, né, se tem a presença dos exantemas, ou se tem alguma lesão, a presença de edema. Então, aqui, a alteração que a gente ia encontrar era manchas de Koplik na cavidade oral. Então, você visualizou as manchas de Koplik, verbaliza que você está vendo manchas de Koplik, verbalize as alterações. Conjuntivite, a gente também ia encontrar nessa criança. E lesões mobiliformes na região retroauricular, face e parte superior do tórax. Então, começou na região retroauricular e está progredindo de maneira crânio-caudal. Então, fechamos aqui sarampo, né? Então, vamos agora para os laboratórios. Depois do exame físico, pedimos laboratórios, verbalizamos o diagnóstico, vemos a necessidade de notificação e onde é que vai ser o tratamento dessa criança. Então, o que a gente pode pedir aqui é um hemograma e uma sorologia para o sarampo, que vai vir positiva. E verbalizamos para a mãe, olha, o seu filho está com sarampo, que é uma doença infecto-contagiosa, a gente pode realizar o tratamento dele em casa, ambulatorial, a senhora vai ter que voltar em 48 horas, ou se ele tiver uma piora do estado geral, né, um aumento da febre, ou não está conseguindo se alimentar, tá perdendo a consciência, ficando letárgico, a senhora pode trazer ele aqui assim que a senhora notar alguma alteração. Mas se tiver tudo bem, a senhora volta em 48 horas. Explicar que não tem um tratamento específico para o sarampo, né? O tratamento é com sintomáticos, então você vai receitar um antitérmico, um anti-inflamatório, se for necessário, né? Se a criança tiver com alteração, com irritação na garganta, a vitamina A, né? Acho que eu já falei. E chamar os contactantes, notificar, chamar os contactantes, falar, verbalizar que você vai ter que fazer. Se você não verbalizou isso lá, na hora que ela falou do primo e do irmão, você verbaliza agora, que vai ter que fazer imunoglobulina no bebê e a vacinação de bloqueio, né? E assim você fecharia aqui. Falar que o tratamento é em casa. E vamos pro checklist, né? Ver o que tem aqui nesse checklist. Vamos ver. Então, a primeira parte aqui é da identificação, comunicação, tudo certinho. Isso aqui a gente é obrigado a ser empático, né? A tratar o paciente, a atriz, de maneira adequada. E em relação à anamnese, indaga sobre manifestações da fase prodrômica. Febre, tosse, conjuntivite, fotofobia, coriza, no mínimo 2. Então, a gente tem que fazer essa investigação dos sintomas acompanhantes à queixa principal da paciente. Indaga sobre contatos semelhantes, com casos semelhantes. Indaga sobre situação vacinal,
ou avalia dados da carteira, da caderneta da saúde da criança. Tudo isso a gente fez e a gente é obrigado a fazer em qualquer consulta pediátrica. 9, solicita avaliação da cavidade oral, solicita avaliação das lesões cutâneas, 10, e 11, nomeia corretamente as manchas de Koplik. Então, não adiantava você só ver as manchas lá, você teria que verbalizar o que é, né? Que é um sinal patognomônico do sarampo. Em relação ao diagnóstico e à conduta, indica diagnóstico de um caso suspeito de sarampo, indica a necessidade de amostra de sangue para sorologia e prescreve vitamina A. Fechamos esses 3 também. E em relação às orientações, avalia contactantes domiciliares para determinar a indicação de profilaxia, planeja acompanhamento indicando de forma clara quais são as próximas etapas, que é a imunoglobulina para o primo e vacina para o irmão, fizemos isso também, marca retorno, faz encaminhamento, realiza as medidas de notificação, que é a notificação imediata, a gente tem que fazer, não pode esquecer isso aqui também. Então, diagnosticou, vê a necessidade de notificar e onde é que vai ser o tratamento dessa criança. E desfaz dúvidas, que eu esqueci de perguntar se essa mãe tem alguma dúvida. Desfaz dúvidas, vai ser, se despede adequadamente, vai ter em todo o checklist. É 0,25, é 0,5 que pode fazer a diferença, né, na sua vida lá, depois na soma de todos os pontos, de todas as estações. Às vezes tem gente que reprova por 0,5, por 0,25. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer, igual eu acabei de esquecer de perguntar se a paciente tinha dúvida. Então, põe lá no seu esqueletinho mental, perguntar se a paciente tem dúvidas no final ou em qualquer momento que você lembrar da estação, você pergunta. Porque às vezes ela pode te perguntar alguma coisa que você respondendo adequadamente tem lá no checklist. E às vezes vale 1 ponto, vale 1,5 ponto, vale meio ponto, né? Então essas dúvidas que a paciente tem, que a gente comunica ela de maneira adequada, às vezes vale bastante. Então fechamos aqui essa estaçãozinha de sarampo, que é um tema quentíssimo para essa prova, né? Tem muita gente apostando em doenças exantemáticas. E dentro dessa a gente tem várias, que é importante a gente saber o diagnóstico diferencial de todas. Então fiquem com Deus, bons estudos, bora passar nessa prova, que já é esse fim de semana, controlem a ansiedade e partiu, gente. Fiquem com Deus.